Seus lazarentos, bem-vindos a mais um vídeo da série Os 4 Elementos do Sucesso. Hoje irei falar sobre o quarto elemento, o fogo. Tá pegando fogo, bicho! Se você não viu os outros vídeos, vem aqui no card aqui em cima e veja, eu já falei sobre água, terra e ar. Hoje eu vou falar das pessoas que têm o perfil, que têm a preferência pelo fogo, pelo elemento fogo. Vamos entender como é que esses caras funcionam? Vamos lá. O lado sombrio desse cara é autocentrado. Autocentrado são pessoas que elas funcionam sozinhas. Então é aquele cara que senta na sala dele, senta na baia dele, senta no escritório dele, põe o fone e fica lá. Então são pessoas, e por que é o lado sombrio disso? São pessoas que geralmente demoram a pedir ajudas a alguém. Então ele demora a pedir ajuda para as outras pessoas, por isso há uma tendência desse cara ou estourar prazo, ou um problema que ele pode ter resolvido na parte da manhã, ele demora 2 dias para resolver. Por quê? Ele não gosta de interromper as outras pessoas e ele não gosta de incomodar. E ele acredita que ele consegue resolver isso. Então esse autocentrado é isso. É o cara que senta ali, enquanto ele não resolver, ele não sai dali. Problema, ele tem uma gestão de tempo muito ruim, porque as tarefas dele ficam cada vez mais longas. E depois, impaciente. Fica calmo, fica calmo! Por ser autocentrado, ele tem uma tendência a se auto-resolver. Eu brinco que a pessoa de fogo é autolimpante, ou seja, esse cara mesmo se processa. Quando ele está lidando com outras pessoas, há uma grande tendência dele não ter paciência, porque ele tem o ritmo dele, ele tem as ações dele, ele funciona de um certo jeito. Então, quando ele vai lidar com outras pessoas, há uma grande tendência dele ser impaciente, dele não entender e não aceitar muito o timing das outras pessoas. Então é isso, pessoas de fogo têm essa parte de impaciência bastante forte. Então eles são pessoas que há uma tendência a não entender muito o ritmo do outro. Há uma tendência desse cara, dele usar como referência o ritmo dele, o jeito dele. Então, por exemplo, ele como é um cara autocentrado, ou seja, é um cara que às vezes se resolve muito sozinho, quando ele começa a se relacionar com outras pessoas no escritório e assim for, cada vez que ele é interrompido, ele fica muito bravo. Lembra do impaciente? Por quê? Porque ele se resolve sozinho e fala, nossa, porque como o Patrick é chato, o Patrick me aciona toda hora o cara vem me perguntar, por quê? Porque ele tem como o lado sombrio dele se resolver sozinho. Então ele acredita que as pessoas que ficam acionando ele para resolver, ele não tem muito paciência com isso. Então ele fica meio incomodado. Por quê? Porque ele é um cara julgador. Ele usa muito a régua dele para medir as outras pessoas. Olha que louco que é isso. Geralmente são pessoas que ele faz o quê? Ele fala assim, não, mas se alguém tivesse dito isso para mim, eu não ligaria. Então ele usa a régua dele como referência para as outras pessoas. Por isso que entra o julgador aqui. É nesse sentido. Ele fala, mas se alguém tivesse falado disso para mim, eu não ligaria. Ou, não, eu não faria isso. Só que ele esquece que ele está lidando com outras pessoas. Então ele usa a régua dele, ele usa o perfil dele como referência. Ok? Tranquilo? Então agora vamos para o lado reluzente. 1 minuto sobre isso. Se caso você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, coloque lá no comentário. Tá? Coloque lá nos comentários, Alê, me fala um pouco mais sobre isso. Alê, eu funciono assim, tudo bem? É claro que às vezes vai aparecer alguma coisa ou você vai se identificar com vários e vai ficar na dúvida qual é de fato o seu perfil. Então utilize os comentários para fazer isso também. Então vamos lá, reluzente. Um lado bom desse cara, ele é autoconfiante. Esse cara, ele pega qualquer projeto que der na mão dele. Ele é um cara que ele não dá tábua em nada. Você fala, você faz isso? Ele falou, faço. Mas você não estuda, não, mas fica tranquilo. Eu procuro um tutorial no YouTube, eu baixo um e-book, eu faço algum curso. Então ele é um cara que qualquer desafio que caia na mão dele, ele é um cara que tem uma autoconfiança bastante grande e de fato ele entrega. Isso que é o legal. Aqui não é nem arrogância, porque às vezes as pessoas podem pensar, Lê, então esse cara é arrogante. Não, esse cara é autoconfiante. Se ele não souber, ele vai atrás. Se ele não souber fazer isso, ele vai estudar para poder fazer isso. Então isso que é o legal. Então ele é um cara que, primeiro que ele gosta de desafio. Você está me desafiando, é?
Todo mundo de fogo gosta de desafio, gosta de ser desafiado. E aí ele começa a ir atrás das informações para fazer isso acontecer. Então esses caras são muito bons para isso. Outra coisa, são carismáticos. São pessoas que sempre conseguem atrair as pessoas para ajudá-lo. Isso é uma característica muito legal de fogo. A Sandra, minha esposa, ela é fogo. Literalmente dos dois lados, tá bom? A Sandra, por exemplo, ela consegue contaminar positivamente várias pessoas. Então, ela consegue, com o carisma dela, ser persuasiva, trazer as pessoas para ajudá-la dentro dos seus projetos. Então, isso é uma habilidade muito grande. Essa habilidade é muito próxima da persuasão, só que o mais legal é que, em vez de você usar técnicas de persuasão, é natural. Esse cara faz isso naturalmente, isso é muito comum para ele e ele está sempre rodeado de pessoas que sempre querem ajudá-lo. Afeto. Como ele é um cara carismático, há uma grande tendência de ser afetuoso. Então ele fala abraçando, ele fala pondo a mão. Aqui também, o fogo em alguns momentos tem dentro do PNL lá, do auditivo visual sinestésico, o sinestésico dele também é bastante alto. Por quê? Como ele é bastante carismático, ele é bem afetuoso. Então ele abraça, ele beija, ele põe o seu nome no diminutivo ou no aumentativo. Então o Patrick é Patriquinho, opa, o Alexandre vira Lê, então ele é muito carinhoso com quem ele gosta. Então isso é uma outra característica reluzente. Se está debaixo da asa dele, ele vai te proteger o tempo inteiro. Ele é um cara muito leal, muito afetivo, cuida muito das pessoas com quem ele gosta. Que lindo, cara! Agora, Ale, e como é que esse cara funciona? Eu já descobri qual é o lado sombrio dele. Já sei o lado reluzente dele. Como é que funciona? É o seguinte, isso mais isso vira isso. Ah, agora eu entendi. Então vamos lá. Esse cara é um cara que tem uma autoridade muito alta, autoridade no sentido de assumir responsabilidade. Tem uma máxima na psicologia que a gente chama de locus de controle interno. Esse cara tem um locus de controle interno muito alto. Então ele puxa responsabilidades para ele. Então ele é um cara que tem que tomar uma decisão, ou tem que tomar uma ação, tem que fazer alguma coisa, ó, já vai aqui no ação, ó, esses dois. Ele tem que tomar uma atitude, se ninguém fez, ele vai lá e fala, eu faço. Se ninguém falou, estava na dúvida quem vai fazer, ele fala, não, eu faço. Ou deixa que eu ligo, ou deixa que eu peço, ou deixa que eu rabisco. Então ele é um cara que ele puxa muita coisa para ele e ele é um cara de muita ação. Se ele vê um grupo muito apático, a tendência dele é trazer o grupo para ele. Lembra do carisma? Então ele traz o grupo e ele já começa a criar essa ação. Então ele é um cara que gosta de coisas planejadas, mas principalmente ele gosta de ver as coisas acontecendo. Muita coisa no papel sem acontecer, esse cara tem taquicardia. Ele fala, legal, e quando vai começar? Me dá um timeline, me dá uns bullets de data, me fala quando que isso vai começar e quando vai terminar. Esse é um pouco do jeito desse cara. Só que tem uma característica legal também. Ele faz isso de um jeito leve, ele faz isso de um jeito que seja mais divertido. Então ele é aquele cara que, se em algum momento tem um peso na sala, tem um peso na reunião, tem um peso naquele lugar que ele está, ele é aquele cara que vai quebrar esse ciclo. Ele é aquele cara que vai soltar uma graça, ele é aquele cara que vai abraçar ou beijar alguém, ele é aquele cara que vai fazer alguma coisa para deixar o ambiente mais leve. Então as atividades que ele cria não são atividades pesadas. Então ele sempre tenta criar um ambiente de descontração para que aquele trabalho seja um trabalho mais gostoso de ser feito. Ok? Então beleza, esses são, né, os perfis de como funciona o fogo. Uma outra coisa interessante é o seguinte, querendo ou não, nós já falamos dos 4 elementos. Falamos de ar, terra, fogo e água. Vocês já conheceram todos, já descobriu o lado sombrio deles, já viu o reluzente e já viu a tendência. O meu convite agora para você é, olha os vídeos de novo, aqui está no card, releia, pega aqui, escreva tudo isso e dá um peso para cada um. Tenta descobrir qual é o seu perfil, só relembrando. Todos nós somos os 4, temos os 4, só que tem uma tendência a ter um mais forte, ok? Que nem, eu tenho muito forte água e ar. É verdade.
ok? Mas eu tenho um pouco de fogo, que é essa parte de diversão e ação, e eu tenho um pouco de fogo, de terra também. Então todos nós temos os 4. O que eu quero que você descubra é qual é o seu perfil mais forte, e você vem criando uma escala nele. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ale, para que serve isso e por que eu vou fazer isso? Primeiro, para você melhorar os seus relacionamentos. Uma vez que você saiba como você funciona, melhora o seu autoconhecimento. Descobrindo como é que você funciona, fica mais fácil os seus relacionamentos. E mais, o que vai acontecer? Os nossos próximos vídeos serão vídeos que eu vou falar dos 4 elementos, mas agora falando sobre perfis de empresa. Como é que é uma empresa com perfil fogo, uma empresa com perfil água, uma empresa com perfil terra e uma empresa com perfil ar. Por quê? É aquele negócio do match. Será que se eu mudar de emprego, for para uma outra empresa, e às vezes eu vou pelo salário, mas o negócio não funciona? Quem aí na ponta já não viu isso? Às vezes você muda de emprego, você foi ganhar muito mais, mas você fala, nossa, parece que eu estou mais infeliz. Por quê? Às vezes não deu match. Eu ganho mais grana, mas isso aqui, ó, acaba pesando muito mais para mim. Ok? Então era isso. A ideia de falar sobre esses 4 elementos do sucesso é para poder te ajudar a melhorar, tanto como líder, mas também como empreendedor. Por quê? Você como empreendedor vai ter que começar a descobrir também quais são os perfis que você precisa ter na sua empresa. E também não esqueça, você vai descobrir qual é o perfil da sua empresa. Então, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho lá para você ser lembrado e principalmente comente. Porque cada vez que você faz um comentário no nosso vídeo, o YouTube percebe que esse canal é relevante para você. E aí ele vai te avisar quando tiver um vídeo novo, ok? Então ficamos por aqui nesse vídeo e nos vemos em breve. Um forte abraço e até breve!